Em vários vídeos aqui do canal eu já falei do Gustave Flaubert, né, sempre elogiando, recomendando seus livros, mas com o livro sobre o qual nós conversaremos hoje, o próprio Flaubert puxou meu tapete. Porque se alguém que nunca leu o autor começar por essa obra, eu corro o grande risco de ser apedrejado. Hoje a gente conversa sobre Salammbô, um livro diferente de tudo que você já viu. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Books. Eu sou o Carlos e hoje conversaremos sobre Salammbô, essa obra do escritor francês Gustave Flaubert, que desde o seu lançamento desperta sentimentos bastante contraditórios entre os leitores. Há quem considere uma obra-prima e outros tantos que acham simplesmente horrível. E essa foi mais uma leitura conjunta promovida pelo canal Because I Read, da Patrícia. E mais uma vez foi uma experiência bem enriquecedora ler e trocar ideias com o grupo. Eu vou deixar o link para a resenha da Patrícia na caixa de descrição para que vocês deem uma conferida e conheçam também o Because I Read. A minha leitura foi feita aqui no Kindle, nessa edição da Carambaia, que lançou o livro em duas versões, a de capa dura, que já está esgotada, e a comum. E existe também uma edição da Itatiaia, com essa arte de capa bastante duvidosa, né? E você encontra os links para a compra de ambas as edições na caixa de descrição. E se você entrar no site da Amazon utilizando um dos meus links, a compra de qualquer produto gera uma comissão que é repassada para uma instituição de assistência social sem nenhum acréscimo no preço. É uma excelente forma de auxiliar sem gastar nada mais, ok? Salammbô é uma obra que tem certas particularidades que, à primeira vista, não se enquadram muito bem nos outros grandes romances do Flaubert. Aliás, até dentro da literatura francesa, ela é uma obra com pouquíssimos paralelos. Eu sempre digo que é importante conhecer um pouco do período histórico e da biografia do autor para entender certos livros. E esse aqui é um caso típico. Esse livro foi gerado em um momento bem particular da vida do Flaubert. Em final de 1849, ele partiu para uma viagem ao Oriente, né, visitando vários países, até retornar em 1851. E vários documentos dele, especialmente cartas, mostram que ele ficou extremamente fascinado por tudo que viu e pensou em utilizar aquele material como base para um romance histórico, né? Ambientado na antiga e poderosa cidade de Cartago, a grande rival de Roma. Mas como nessa época ele estava ocupado com a escrita do Madame Bovary e com todos os problemas que a publicação do livro lhe causou, né, especialmente o famoso processo judicial por obscenidade, ele só pôde começar o projeto de Salammbô em 1857. Em julho desse ano, 1857, ele diz que já tinha lido mais de 100 livros sobre Cartago, né, só para se ambientar. E no ano seguinte, em abril, ele partiu novamente para o norte da África, especificamente para fazer pesquisas topográficas para compor as suas cenas e também para mergulhar novamente na atmosfera local. E na cidade de Tunis, na Tunísia, ele travou conhecimento com alguns arqueólogos que trabalhavam na região e quando voltou, a sua cabeça estava tão cheia de novas ideias que, como era seu costume, jogou fora tudo que já tinha escrito e começou novamente do zero. E ele se dedicou com um frenesi, que era habitual, à escrita desse livro, e em 1861 ele mostrou os capítulos já concluídos para alguns amigos, mas que não tiveram uma boa opinião sobre a obra. Mas quando Flaubert decidia fazer alguma coisa, ele levava às últimas consequências, mesmo diante de críticas negativas. E o Salammbô exemplifica isso muito bem. É uma obra que ele queria fazer e fez do jeito que queria. O Flaubert levou mais um ano para concluir o texto e só em 1862 é que ele foi publicado pela mesma editora do Madame Bovary.
E o Flaubert pediu ao editor de 30 mil francos de adiantamento, mas como o editor não estava muito seguro do sucesso do livro, pagou apenas 10 mil. Só por curiosidade, na mesma ocasião, o Victor Hugo recebeu 300 mil por Os Miseráveis. Mas, afinal de contas, sobre o que fala esse livro? No século III a.C., Roma começou a sua expansão territorial, mas deu de cara com um grande adversário, né? A cidade de Cartago, localizada no norte da África, onde hoje é a Tunísia, que era uma cidade imensa, muito poderosa, que dominava o comércio da região. Então era um grande empecilho a essa expansão territorial dos romanos, né? O que levou às guerras púnicas, que foram 3. E nessas guerras, Roma e Cartago se enfrentaram pelo domínio do mar Mediterrâneo e só terminaram com a total destruição de Cartago em 146 a.C. E esse livro se passa após a primeira dessas guerras, que foi vencida por Cartago. Mas para vencer Roma, o general cartaginês Amílcar Barca teve que contratar um enorme contingente de mercenários vindos de todas as regiões dominadas por Cartago. E já no final da guerra, enquanto o Amílcar ainda estava combatendo na Sicília, esse enorme exército voltou a Cartago para receber o pagamento prometido. E é aí que o livro começa, com uma enorme festa promovida pelos comerciantes da cidade para esses soldados nos jardins da casa do próprio Amílcar. E durante essa festa, um dos mercenários, chamado Matos, apaixona-se pela Salambô, que é filha do general, mas é também uma sacerdotisa de Tanit, a deusa da lua. E por conta disso vive reclusa no palácio, né, desconhecendo a realidade da vida, na companhia apenas dos eunucos e de uma enorme cobra-pito. Só que o governo de Cartago não reconhece essa dívida feita com os mercenários e recusa o pagamento. Com isso, a festa termina numa enorme confusão, né, em que os mercenários se revoltam e cercam a cidade. O Matos, tomado de paixão pela Salambô e incitado por um escravo grego, o Expêndio, entra ocultamente na cidade e rouba o Zainf, que é o manto sagrado da deusa Tanit, né, guardado pela Salambô. E esse manto era tão sagrado que não poderia ser tocado por nenhum mortal. E esse detalhe é bem importante no desfecho da trama. E nisso o Amílcar volta e, após ver a destruição que os mercenários causaram na cidade, e principalmente na sua própria casa, reúne novamente um exército para desta vez combater os revoltosos liderados pelo Matos e pelo Expêndio. E começa aí uma série de batalhas, de ações militares que vão tomar quase todo o livro. E entre uma batalha e outra, a gente tem aí o desenrolar dessa paixão do Matos pela Salambô e do roubo do manto sagrado da deusa, que é lógico que eu não vou contar para vocês se é recuperado ou não e nem como termina o livro. E quase todos os personagens do livro existiram realmente. O Amílcar é pai do famoso general Aníbal, considerado o terror de Roma. Inclusive, ele aparece aqui no livro, ainda criança, com cerca de 10 anos de idade. E tem uma importante cena do livro em que a gente vê como, desde sempre, os ricos e poderosos dão um jeitinho de burlar as leis quando lhes convém. A Salambô é em parte ficção, porque o Amílcar realmente teve uma filha que foi dada em casamento ao general Narrabas, mas não se sabe absolutamente nada sobre ela, nem mesmo o seu nome. Então, a existência dela é real, mas o fato dela ser uma sacerdotisa e de ter esse nome é criação do Flaubert. E quando foi lançada, essa obra imediatamente caiu no gosto do público, mas não foi muito bem recebida pela crítica, porque acusou o livro de ser excessivamente dramático. E até tinham razão, porque o próprio Flaubert chegou a pensar que o livro daria uma boa ópera. Chegou inclusive a rascunhar alguns cenários,
mas a ópera mesmo só chegou a ser feita após a morte do autor, mas com uma outra história, né, foi bastante deturpada. E, e esse é justamente um dos pontos. Até hoje é surpreendente imaginar que as cenas épicas do livro saíram inteiramente da imaginação do autor, já que o cinema ainda não havia sido inventado. Inclusive, uma curiosidade a esse respeito é que o Flaubert proibiu que o livro fosse ilustrado, porque ele achava que isso tiraria o impacto imaginativo do leitor. Então, edições ilustradas desse livro só saíram após a sua morte. E as cenas são realmente tão grandiosas que hoje, né, com os recursos existentes, esse livro daria um filme épico e tanto. E a principal crítica que esse livro recebeu foi de um arqueólogo alemão que alegou que o livro era cheio de imprecisões históricas e linguísticas. Mas manter uma fidelidade total no caso de Salamboa é bem difícil, porque quando Cartago foi finalmente subjugada pelos romanos, ela ficou quase totalmente destruída e é muito difícil estruturar exatamente as condições e modo de vida da população da época. Muito do que se conhece sobre a história de Cartago, e que também serviu de base para a narrativa do Flaubert, foi descrito pelo Políbio, que era um soldado e político grego que foi testemunha ocular da conquista da cidade. Só que ele também era amigo pessoal do general que comandou a operação. Então, acredita-se que ele tenha enfatizado bastante a supremacia romana, né? Colocando a superioridade de uma nação civilizada sobre um povo tido como bárbaro. Isso sem falar que os eventos narrados no livro aconteceram cerca de 100 anos antes da narrativa dele. Então é tudo muito confuso, né, para se afirmar que tem alguma inveracidade aí na história. As descrições que o Flaubert faz são deslumbrantes, seja da vida das cidades, dos costumes do povo, das cerimônias religiosas, mas principalmente das cenas de batalha. Olha só o que a Marguerite Yourcenar, que é autora do Memórias de Adriano, fala sobre esse livro. Descrever Cartago, sobre a qual sabemos tão pouco, foi, na época de Flaubert, e ainda hoje seria uma tarefa quase insana. A excelência do estilo faz-nos aceitar tudo. Ficamos maravilhados com estas frases, cada uma delas uma peça de ouro ou de bronze mesmo, com todo o seu peso, suspensa por um fio, desta fantasia romântica sobre a filha de Amílcar. E então entramos em um outro aspecto da escrita do Flaubert, necessário para entender as particularidades dessa obra. O Flaubert era um esteta, né? Ele via a literatura como obra de arte, não como objeto de consumo. E ele podia fazer isso porque era rico, caso raro entre escritores, né? Então ele podia se dar a esse luxo de ficar anos trabalhando em uma obra sem se preocupar com a publicação ou com a venda dela. Para ele, a trama deveria ser apenas o motor da história, conduzindo o leitor através das cenas, que essas sim deveriam ser a alma do livro. No meu vídeo de Madame Bovary, eu falo isso, né? Muita gente diz que é um livro chato, arrastado, e se você se prender apenas à história, é mesmo. E aqui em Salammbô acontece a mesma coisa. A parte ficcional criada pelo Flaubert não só é uma história romântica bobinha, como fica ali bem diluída ao longo do livro, até mesmo perdida, né, no meio de tantas cenas de batalha. E esse é um livro bastante exuberante, né, exótico e absurdamente violento. O que mais impressiona nesse livro é a grandiosidade e a intensidade das cenas. E põe intensidade nisso. Não é à toa que o Flaubert é considerado o pai do realismo. A crueza e a violência das cenas desse livro são assim
incomparáveis, né? Eu me lembrei dos livros do Bernard Cornwell, com as suas cenas exageradamente gráficas, né? Quem já leu aqui sabe do que eu estou falando. Então aqui em Salambô nós temos fome, doenças, massacres, mutilações, crucificações, canibalismo, sacrifício humano, inclusive de crianças, né? Numa cena particularmente marcante do livro. Inclusive, por essa cena, o Flaubert foi acusado de invenção, mas depois, por conta de achados arqueológicos, se descobriu que eram reais. E várias cenas mesmo envolvendo matança e violência contra animais, especialmente os elefantes em batalha, né? E isso faz o livro ser totalmente contraindicado para quem se incomoda com isso. E todas essas cenas violentas são colocadas de forma totalmente explícita, então é um livro bastante indigesto e dá para entender perfeitamente o porquê dele ser tão controverso. A leitura me prendeu, a narrativa é boa, a qualidade da escrita do Flaubert nem se fala, é irretocável, embora não seja tão fácil assim, por conta dos inúmeros termos que ele usa e que exigem uma pesquisa à parte, né? Porque nesse aspecto a edição deixa a desejar. Mesmo tendo várias notas explicativas, elas são bem sucintas. Mas talvez o maior problema desse livro seja a falta de envolvimento que ele provoca. E esse fato foi comentado por várias pessoas que participaram da LC. As cenas são muito realistas e grandiosas, mas é como se nós estivéssemos observando um quadro maravilhosamente bem pintado, mas nós não estamos dentro dele. A impressão que eu tive é que as obras épicas, elas têm necessariamente que ter um ritmo próprio de narrativa, né? Uma coisa mais dinâmica. E o Flaubert era um escritor preocupado demais com a estética da escrita para ter esse ritmo. Então o livro acaba ficando mais lento. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o já citado Memórias de Adriano, que é um livro belíssimo, mas como romance histórico é um tanto arrastado. Sinceramente, eu não sei dizer se eu gostei ou não. Se eu recomendo, sem dúvida, porque gostando ou não, o que não dá para negar é que essa é uma obra marcante, daquelas que a gente vai lembrar para toda a vida. Mas apesar de toda essa controvérsia, Salambô tem o seu lugar cativo na literatura universal, é um clássico, já deu origem a várias adaptações, né? Só óperas foram 3. Para o cinema existem 2 versões, uma de 1925 e outra de 1960. Mas eu não achei disponível, nem dublado, nem legendado, então não assisti nenhuma. Mas eu tenho certeza que com os recursos que existiam nessas épocas, né, esses filmes não chegam aos pés da grandiosidade das descrições do livro. Existe também uma HQ que adapta a história para um ambiente de ficção científica e até um videogame alemão dos anos 90. Isso tudo, então, atesta que a obra desperta interesse até hoje. Inclusive, em 1921, comemorou-se na França o bicentenário do nascimento do Flaubert. Vários museus por todo o país comemoraram a data com mostras temáticas. E o Museu de Belas Artes de Rouen, sua cidade natal, montou uma exposição exclusiva sobre Salambô, intitulada, bem apropriadamente, Furor, Paixão, Elefantes. E graças à tecnologia, nós podemos visitar essa exposição ainda hoje, de forma virtual, no site do museu. É uma exposição bem completa, que exemplifica muito bem o impacto que essa obra teve no decorrer dos anos. O link para o site estará na caixa de descrição e vale muito a pena, mesmo estando em francês. E para concluir, eu vou deixar aqui um textinho do Mário Vargas Llosa, retirado do livro A Orgia Perpétua, que é dedicado ao Flaubert e à Madame Bovary, mas onde ele também fala um pouquinho de Salambô. Me lembro de algumas discussões olímpicas nesse verão de 1959, com amigos que riam quando eu afirmava furioso:
Salambô também é uma obra-prima. Todo mundo concorda que esse livro envelheceu e que hoje não há quem resista, sem bocejos e sorrisos, à história da moça que cometeu o sacrilégio de tocar o véu de Tanit, com seus enfeites operísticos e sua antiguidade multicolorida, que parece um pouco com os filmes de Cecil B. DeMille. É verdade, boa parte do livro resulta fechada, devedora do pior romantismo, como a história de amor, insubstancial e tópica, de Matos com a filha de Amilcar. Mas outro aspecto do romance não perdeu seu vigor: o épico, as ações de multidão, que nenhum outro romancista, a não ser Tolstói, soube realizar com tanta eficácia como Flaubert. Os banquetes, as festas, as cerimônias, alucinante, inesquecível a imolação dos meninos à bocarra de Moloque, e, sobretudo, as batalhas de Salambô conservam intactos um dinamismo, uma plasticidade e uma elegância que não se viu mais na literatura, apenas no cinema, nos grandes westerns de John Ford, por exemplo, outro vício precoce ao qual permaneço fiel. E aqui termina mais um vídeo, agradeço a todos que assistiram, não esqueçam da curtida que me ajuda muito, e agora eu aguardo os comentários de vocês para a gente continuar a nossa conversa. Um grande abraço e a gente se vê em breve.